Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, mas você que já está nos acompanhando online, muito bom estar com você aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida aqui no nosso podcast da ICB Unaí. Faça como eu agora, pega aí seu celular, vai aí lá no cantinho, lá embaixo, no canto direito, tem um lugar para você curtir e tem também para você enviar para os seus contatos. Faça como eu agora, envie aí para 3, 5 pessoas, para que essas pessoas possam estar acompanhando o nosso podcast de hoje, a palavra que Deus tem para a sua vida hoje, que Deus possa também ministrar o coração dessa pessoa que será alcançada. Amém? Vamos lá, eu já fiz aqui a minha parte. Compartilhe também nos grupos de WhatsApp da sua igreja, da sua família, os seus amigos, a turma do futebol, enfim, compartilhe com todo mundo. Eu creio que será um tempo muito edificante que nós teremos aqui com a palavra de Deus, que é sempre perfeita, que é sempre, ouvir a palavra de Deus é sempre agradável, é a vontade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia fala em Romanos 12, no versículo 2, que a vontade do Senhor para nós, ela é boa, é perfeita e agradável. Então, como que eu descubro a vontade de Deus para a minha vida? É através da palavra, é meditando na palavra do Senhor, é buscando nessa palavra aquilo que nós precisamos para os nossos dias, o nosso dia a dia. E até vou entrar dentro desse tema, porque hoje em dia nós temos visto uma geração de pessoas incrédulas em buscar ou esperar uma resposta, uma direção na palavra de Deus, baseado naquilo que o Senhor tem na sua palavra para os nossos dias de hoje. Muitas pessoas acham que a Bíblia é um tema retrógrado, que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia precisa de sofrer uma atualização, quando na verdade a Bíblia é a perfeita palavra de Deus. Amém? Vamos já dar início aqui. O pastor Amarildo está já nos acompanhando. Deus abençoe sua vida, pastor Amarildo está online aí nos acompanhando. Deus abençoe todos vocês que estão também acessando o podcast. Compartilhe aí com alguém e vamos dar início então à nossa mensagem, a palavra que Deus tem para a sua vida hoje. Deus abençoe a irmã Yolanda, o nosso irmão José Bonato. Deus abençoe vocês que estão. Compartilhe aí, pessoal. Manda para o maior número de pessoas que você puder, que tiver aí na sua lista de contatos, para que nós possamos já dar início. Amém? Vamos lá. Como eu falei, pessoal, nós vivemos um tempo de uma geração que muitas das vezes se encontra uma geração muito cética. O que é uma pessoa cética? O que significa isso? Buscando uma pesquisa simples, rápida no Google, cético, além de se referir a uma pessoa que não tem fé, também pode se referir às pessoas que possuem o costume de questionar as crenças ou as ideias sobre um assunto. Assim, o cético pode ser definido como o indivíduo que costuma questionar as verdades absolutas. A Bíblia, a palavra de Deus, é uma verdade absoluta. É uma palavra que é imutável, é uma palavra que você não encontra nenhum tipo de divergência de Gênesis a Apocalipse. Você não vai encontrar em nenhum momento a palavra de Deus divergindo um versículo com o outro. Pelo contrário, um afirma o outro. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, o Novo Testamento explicando, concordando com aquilo que o Antigo Testamento trouxe para nós, e o Antigo Testamento apontando para aquilo que viria a acontecer no Novo Testamento. Então a Bíblia é uma verdade absoluta, é a palavra de Deus, e Deus, Ele é a verdade. Jesus fala em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, como que eu conheço? É a palavra na sua plenitude, de Gênesis a Apocalipse, sem escolher aquele versículo queridinho, sabe? Muitas pessoas às vezes pegam um versículo apenas e vivem a sua vida apenas naquele versículo.
Muitas pessoas gostam de abrir as suas Bíblias no Salmos 23, no Salmos 91 e deixar em cima da televisão, em cima do rack ali da estante da sua casa, como se aquilo fosse gerar algum tipo de proteção, algum milagre para a vida daquela pessoa. Mas na verdade não. O que vai fazer com que a palavra de Deus se torne uma verdade que liberta a minha vida, os meus pensamentos, é quando eu coloco na prática, quando eu vivo essa palavra na prática. Então não é o conhecer apenas, é o viver dessa palavra. Nós precisamos buscar conhecer e prosseguir conhecer o Senhor todos os dias, como diz o texto de Efésios, de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo, mas nós precisamos praticar. Não é só sobre estudar a Bíblia, é sobre viver a Bíblia. Você estuda, você examina as Sagradas Escrituras para que você venha colocar em prática. Muitas pessoas, teólogos, estudam a palavra de Deus, mas não são verdadeiros cristãos, né? Eles se apegam até mesmo demais na força do seu conhecimento para questionar Deus, para questionar a verdade absoluta de quem Deus é. Mas nós precisamos conhecer, não para questionar Deus, a sua verdade, mas para vivê-la, porque a fé, ela vai exigir de nós renúncia. A fé, ela vai exigir de nós viver aquilo que muitas das vezes nós não estamos enxergando, viver o invisível. Isso é o que a fé nos provoca em nós. Isso é o que a fé vai nos desafiar a viver o invisível. E hoje nós vivemos uma época, um tempo, como eu falei, de uma geração de pessoas que estão céticas. A pessoa que não crê mais, a pessoa que questiona as verdades absolutas, questionam aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado, aquilo que é a palavra de Deus. Ah, mas se Deus é isso, por que acontece aquilo? Se Deus é poderoso, por que deixou isso acontecer na minha vida? Pessoas que questionam dessa forma, elas não estão olhando, não estão tendo uma cosmovisão de fé. Elas não estão olhando com os olhos espirituais, com os olhos da fé, mas elas estão olhando de uma forma carnal. E se você vai olhar para as coisas de Deus de forma carnal, tudo vai parecer loucura. Por que Deus, se Deus é poderoso, por que Ele não libertou o povo do Egito já antes da primeira praga? Por que se Deus é poderoso, por que Adão e Eva lá no jardim? Por quê? Não, irmãos. Nós precisamos buscar entender que o Senhor é maior do que qualquer questionamento nosso. A própria Bíblia se explica, né? As coisas espirituais, elas se explicam espiritualmente, se discernem espiritualmente. Não tem como eu querer colocar o meu lado humano para explicar uma palavra de Deus, uma passagem que Deus tem para a minha vida. Não tem como eu querer interpretar a palavra de Deus de forma carnal. Você não vai entender e compreender os sonhos de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, enquanto você não começar a viver uma vida de fé, enquanto você não começar a viver uma vida no Senhor. Amém? Boa noite, Kaique, Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor. Muito bom ter você aí conosco online. Deus abençoe todos vocês que estão nos acompanhando. Deus abençoe o Felipe, né? Abençoe sua vida. Deus abençoe a tia Fátima, também está aí, o obreiro Pedro, a irmã Evinha também está nos acompanhando, a irmã Elza. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Mas vamos dar continuidade aqui, vamos entrar no tema dessa noite, no versículo que eu quero trazer para vocês. Se você quiser anotar isso daí, 2 Coríntios capítulo 13, no versículo 5, a palavra de Deus diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, é um texto muito conhecido, eu uso bastante esse texto nas minhas ministrações, eu falo muito a respeito disso. Por quê, gente? A Bíblia fala, em 4 passagens na Bíblia, nós encontramos essa declaração, a seguinte declaração: o justo viverá pela fé.
nós encontramos no Antigo Testamento, no texto de Abacuque, capítulo 2, nós encontramos em Gálatas, em Romanos e em Hebreus. Então são 4 passagens que a Bíblia deixa bem claro que o justo viverá, ele precisa viver da fé. Não tem como. Quem é justo, pastor? Vamos voltar um pouco para entender essa questão da justificação. A Bíblia fala que lá no início, né, todo mundo conhece a história, mas talvez temos alguém que ainda não ouviu, que vai assistir esse podcast. Lá no início, Adão e Eva pecou, desobedecendo uma ordem direta de Deus. E então, no Novo Testamento, nós vemos aqui em Romanos capítulo 3, no versículo 23, Paulo falando o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é o que apresenta para nós, Deus apresenta para nós, Romanos capítulo 3, versículo 23. Por que todos pecaram? Por que essa afirmação do apóstolo Paulo? Ele explica no capítulo 5 de Romanos, no versículo 12, diz que por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, antes de nós professarmos a fé em Cristo, tê-lo como nosso Senhor e Salvador, nós estávamos nessa condição, destituídos da glória de Deus, carentes da glória de Deus, necessitados da glória de Deus. E aqui fala, por causa, pastor, mas eu nasci já cristão, e então eu não faço parte dessa palavra. A Bíblia fala que é todos, passou a toda a humanidade. Por isso Jesus teve que vir cumprir o sacrifício por amor a mim e a você, por amor à humanidade. Aí no versículo 17 explica essa questão de quem são os justos. Capítulo 5, versículo 17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, que está falando aqui do primeiro Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Entenderam? Romanos capítulo 5, versículo 2 diz que devido ao pecado, a desobediência de Adão, por causa do pecado lá de Adão, lá no início, veio a morte à humanidade. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia fala em Romanos 6, 23, que o salário da morte, o salário do pecado é a morte. E aqui a Bíblia explica que se antes nós estávamos condenados à morte, agora, através do sacrifício de Jesus, a graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, nos alcançou para a justificação que dá vida. Então, nós somos justos porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e a graça dele nos alcançou para que nós hoje pudéssemos, então, estarmos justificados nele. Então a Bíblia fala, eu estava dentro do texto, os 4 passagens que falam a respeito, o justo viverá pela fé. Então, se eu digo que eu sou justo, se eu digo que eu entreguei minha vida a Jesus, eu estou salvo, na condição de salvo, eu vivo para Cristo, eu sou um cristão, então você precisa entender que a sua vida, ela precisa ser baseada em uma vida de fé. A sua vida precisa ser baseada na palavra, porque como que nós adquirimos fé? A Bíblia fala em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, você está sendo gerado fé dentro de você. Quando você lê a palavra, quando você busca conhecer a palavra de Deus, está sendo gerado fé no seu coração. Então,
Se o justo viverá da fé, quer dizer que eu preciso conhecer as Sagradas Escrituras, eu preciso conhecer a vontade de Deus e buscar viver essa verdade na minha vida. O justo viverá pela fé. Daí então Paulo ele nos chama a atenção aqui na carta de 2 aos Coríntios, para nós examinarmos a nós mesmos. Examinem a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provem a vocês mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Então, Paulo está falando da necessidade de nós examinar se a nossa vida está sendo uma vida pautada por fé ou uma vida de otimismo. Há uma diferença entre você ser uma pessoa otimista, você ser uma pessoa positiva, que não vai dar tudo certo, e ser uma pessoa de fé. Existe uma diferença. Vou pegar um exemplo aqui bem recente agora, que aconteceu no nosso mundo, que mudou muita coisa no mundo político nesse ano, que foi a eleição do presidente dos Estados Unidos, né? O Donald Trump sendo eleito ali pelo seu segundo mandato, né? Ele perdeu em 2020, mas volta agora, né, como presidente de uma das maiores nações do mundo, e a gente vê uma fé sendo depositada naquele homem, que na verdade deveria ser depositada apenas em Deus. O exemplo, eu ouvi muitas mensagens, vi muitos comentários, muitos vídeos, porque nós, além de nós estarmos atentos, né, à palavra de Deus, a Bíblia nos orienta a ficar atentos aos sinais que estão acontecendo pelo mundo afora, né? Aí entra a geopolítica, natureza, enfim, os sinais, né, da natureza, o cenário político, os governos das nações, tudo isso inclui e entra aí para nós podermos ficar atentos à volta de Jesus. Então eu vi muita coisa a respeito do presidente Donald Trump e muitos cristãos comemorando isso, vendo ele como um libertador da opressão dos cristãos no mundo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo também, vendo o presidente Donald Trump como aquele que vai resolver as coisas no mundo. Agora o mundo vai dar certo, agora a gente consegue parar o Lula, agora a gente consegue, a guerra da Ucrânia agora vai parar, a guerra de Israel vai parar, porque o Donald Trump foi eleito. Deixa eu te perguntar, como que a sua fé está? A sua fé está em Deus ou a sua fé está no homem? Nós temos visto, como eu falei, uma geração de cristãos céticos, que ao invés de depositar a sua fé no Senhor e na sua palavra, naquilo que Deus tem para fazer nesses dias, eles têm depositado a sua fé em acontecimentos humanos, como a política, agora eu dei o exemplo da eleição, e deduzindo que aquilo ali é o suficiente para ele viver bem. Nós vemos Paulo falando também aos Romanos, aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 19, Paulo fala: se a vossa esperança em Cristo está apenas para esse tempo agora, apenas para as coisas passageiras, você é infeliz, você é miserável, algumas traduções dizem. E eu tenho visto muitas pessoas que têm tido uma fé em Deus, entre aspas, mas uma fé para apenas mudar a circunstância atual, uma fé em Deus de forma que Deus não nos retire desse mundo, uma fé em Deus para que nós tenhamos uma vida próspera e abundante aqui e agora, que não estão pensando na volta de Jesus. Muitos cristãos estão vivendo uma fé em Deus apenas para desfrutar do melhor dessa terra, e isso não é uma inverdade, não é uma mentira. Deus tem o melhor para nós. A Bíblia fala que Deus tem o melhor dessa terra. Sim, é uma promessa. Nós podemos desfrutar do melhor dessa terra. O meu problema, né, com essa geração que tem se levantado é que essas pessoas, elas não querem o arrebatamento. Muitos cristãos hoje, eles não querem viver o arrebatamento, não querem ir morar no céu, querem passar uma eternidade aqui, parece. Isso é o que dá a entender. Porque a pessoa, ela não gosta que fala contra o pecado, porque o que vai nos levar para o céu, gente,
é você entender que o pecado é abominável, detestável diante de Deus, e você converter de todo o seu coração a uma palavra que foi pregada e ministrada há mais de 2000 anos atrás, aquele sacrifício que Jesus veio e cumpriu na cruz do Calvário. É isso que precisa mover o nosso coração para buscar a Deus, a nossa fé para buscar a Deus. Mas hoje nós temos visto uma geração de pessoas que tem depositado a sua fé em Deus para conquistar bens materiais, para conquistar casamento, relacionamentos, para conquistar o negócio próprio, a sua empresa, uma conta bancária legal, para conseguir realizar os seus sonhos aqui. Mas uma geração que não busca a Deus a ponto de renunciar a si mesmo. Uma geração que tem fé para que Deus possa operar, sabe, a prosperidade financeira na vida deles, mas não tem fé para renunciar ao pecado, para renunciar às suas vontades. Por isso Paulo ele alerta aqui aos coríntios, e isso aqui cabe muito para nós, igreja, nos dias de hoje. Examine se vocês realmente estão na fé, porque essa fé aí que te move apenas a querer viver, irmãos, bênçãos materiais, bênçãos que são passageiras, essa fé aí, talvez essa fé não te leve para o céu. Talvez essa fé, na verdade, eu estou usando essa palavra fé, mas isso não é fé. Talvez você tenha sido apenas uma pessoa otimista, positiva, vai dar certo, eu creio que eu vou conseguir, mas na verdade não tem a ver com a fé verdadeira. A fé verdadeira é crer que o Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador, e que todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 23, as pessoas hoje têm tido fé, como eu falei, né? Eu estou usando essa expressão, mas na verdade são pessoas céticas, são pessoas, para você ter ideia, são pessoas que creem que Deus pode abrir porta de emprego, que Deus pode prosperar financeiramente, mas não creem que os demônios é uma realidade, não creem que o inferno é real. São pessoas que creem, que dizem que creem, que têm fé, que Jesus pode mudar a sua vida financeira, que Jesus pode fazer com que o seu salário aumente, com que a sua empresa dê certo, mas não tem fé, não crê que o inferno é real, não crê em possessão demoníaca, não crê que Jesus pode curar enfermidade, não crê que Jesus pode curar de um câncer, não crê que Jesus pode retirar, irmãos, aquele julgo, aquela condenação de morte dada pela medicina, não crê que Jesus pode trazer vida. Então que fé é essa? Você que diz ter fé, mas é só para essas coisas dessa terra, você não está vivendo a fé verdadeira. Na verdade, você se tornou uma pessoa cética, aquele que questiona qualquer tipo de crença, aquele que não crê mais, que não tem fé em nada. Eu acredito, mas é só até aqui. Irmãos, nós não podemos limitar Deus à nossa humanidade, à nossa carnalidade, à nossa pequenez. Nós não podemos limitar a Deus à nossa mentalidade. O nosso Deus é tão grande, irmãos, como é que Ele pode caber na nossa mente, na nossa forma de pensar? Como é que Deus pode, irmãos, se limitar a um pensamento humano? Muitas pessoas elas pensam algo a respeito de Deus, mas isso não define quem Deus é. Na verdade, define quem Deus é para você. Se você crê que Deus ele só pode fazer isso na sua vida, isso que você está querendo, eu preciso de Deus porque eu preciso receber uma cura. Eu creio que Deus pode curar, mas eu não creio que Deus liberta. Então você está limitando quem Deus é. Mas isso não faz que isso seja uma realidade de Deus, uma verdade absoluta de quem Deus é. Isso é a sua opinião, mas o que a Bíblia diz, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Deus, irmãos, Ele não passou a existir, Ele é. Então Ele não foi criado, Ele é Deus. E nós precisamos examinar se nós realmente estamos na fé, porque muitas pessoas estão vivendo um falso evangelho, um falso Cristo está sendo apresentado, e nós precisamos todos os dias examinar a nós mesmos, se nós estamos nesse Deus que é verdadeiro, esse Deus que é poderoso, esse Deus que nos liberta. O maior milagre que nós podemos receber de Deus, que na verdade nós já recebemos, foi Cristo ter morrido na cruz do Calvário.
por amor a mim e a você. Não é sobre, sabe, aquilo que eu preciso para um momento agora, mas é aquilo que Ele já fez por mim, que ecoa para a eternidade. O maior milagre, sabe, não é o cadeirante voltar a andar, não é o cancerígeno ser curado, não é o morto ressuscitar. O maior milagre foi Jesus Cristo morrer na cruz para que nós fôssemos salvos dos nossos pecados, para que nós pudéssemos alcançar salvação no Senhor. Então, examine a sua vida hoje. Como que está a sua vida? Você tem buscado a Deus apenas por causa dos seus problemas? Não que seja errado, gente. Você, sabe, falar: Deus, eu estou passando por um problema aqui na minha casa, na minha família, com o meu filho, no meu casamento, eu preciso da sua ajuda. Não que isso seja errado, mas se você basear a sua fé apenas nisso, você está mostrando para Deus que você não tem interesse na eternidade com Ele. Você quer apenas que os seus problemas sejam resolvidos. Essa é a verdade. Muitas pessoas não querem viver uma vida de renúncia, não querem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Muitas pessoas não têm interesse nenhum nisso. Muitas pessoas querem ver os seus problemas resolvidos. Muitas pessoas estão buscando a Deus apenas buscando por solução de problemas. Volto a dizer, não é que Deus não resolva os nossos problemas, não nos ajude nas nossas aflições, mas esse não deve ser o propósito da nossa busca por Ele. Em primeiro lugar, precisamos buscar Deus por quem Ele é e pelo milagre que Ele já fez por nós, que é a salvação. A salvação, quando você começar a viver verdadeiramente salvação, você vai ver que virá acrescentado, um pacote completo de uma vida abundante. Em João 10:10, Jesus garante para nós que Ele veio para nos dar vida e uma vida abundante. Mas isso nós iremos desfrutar desde que nós estejamos nele, vivendo uma fé verdadeira. Então Paulo, ele nos adverte: examine se vocês estão realmente na fé. Provem a si mesmo, ou será que vocês já não foram reprovados? Ele fala, ou vocês não reconhecem que Jesus Cristo está em vós, sabe? Às vezes nós temos contato com muitas pessoas e às vezes parece que as pessoas elas não têm fé que Deus é Deus. Elas não têm fé que elas estão salvas. Elas não têm fé de que Jesus, Ele morreu na cruz para trazer salvação, e que salvação, irmão, vai muito além de que eu viver algum sonho material aqui nessa terra, nesse mundo passageiro. A Bíblia fala que na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, que cada um ali tinha uma promessa, mas os olhos deles estavam na cidade celestial. Eles não estavam nem aí para o que ia acontecer aqui nessa vida, mas o olhar deles estavam voltados para aquilo que Jesus Cristo estava preparando lá no céu, aquilo que Deus estava preparando. A Bíblia fala que Abraão, os olhos de Abraão estavam na cidade lá a qual o arquiteto e construtor é Deus. Hebreus capítulo 11, você vai ver a partir do versículo 8 até o versículo 16, você vai ver que os olhos desses heróis da fé estavam na cidade celestial. Aí a gente vê as pessoas hoje, quando vem um pequeno problema, irmão, já quer abandonar Jesus. Tudo bem, vamos pegar aqui um outro extremo agora. Eu falei de um pequeno problema. Pode ser o maior problema que for que você esteja passando. Não é motivo para você virar as costas para Jesus. Não é motivo para você dar um tempo na sua oração, na sua vida de devocional, na sua busca pelo Espírito Santo. Não importa qual o problema. Ah, pastor, você está sendo indelicado, desrespeitoso. Irmãos, me desculpe se está te ofendendo, mas essa é a palavra de Deus, esse é o Evangelho. Jesus, irmãos, Ele não virou as costas para a humanidade quando estava prestes a carregar aquela cruz, a suportar a dor daquela cruz. Ele não virou as costas para nós. Não importa o que você esteja passando hoje, não é motivo para você virar as costas para Deus. As pessoas hoje têm esquecido que o propósito da vinda de Jesus aqui na terra é para que nós fôssemos salvos e alcançar salvação. Não é para que, mas
Deus não me deu isso. Hoje em dia nós estamos vivendo também um tempo de muito cristão, de muito crente mimizento. Essa é a verdade. Nós estamos vivendo um tempo de muitos cristãos, sabe, que faz birra com Deus, que cruza os braços e faz bico para Deus. Deus não me deu o que eu pedi, Deus não deu o carro que eu pedi, Deus não deu o namorado que eu pedi, a namorada que eu pedi, Deus não me deu aquilo que eu queria, então eu não vou mais para a igreja. O que adianta ir para a igreja se Deus não me deu o que eu quero? Irmãos, não é sobre isso. O que precisa estar como prioridade no seu coração, o que você precisa querer mais, é a salvação. Paulo, ele pede para Deus: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Paulo teve uma revelação do terceiro céu e viu coisas maravilhosas, e ele fala: para que eu não me gloriasse, foi-me colocado um espinho na carne, enviado por Deus. E então ele fala que orou para que esse espinho fosse retirado, mas Deus falou para ele, qual foi a resposta de Deus para ele? Paulo, a minha graça te basta. Então Paulo, ele entende que na minha fraqueza, então eu sou forte, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, eu sou forte. Ou seja, eu preciso estar com a minha fé em Deus, independente se aquilo que eu pedi para Ele, para essa vida agora, aconteceu ou não, eu preciso estar firmado nele. Davi entendeu isso no Salmo 51, no versículo 12, ele fala: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então tem muitas pessoas que têm perdido a alegria da salvação. A alegria de muitas pessoas está no ter, de alcançar coisas que são passageiras, momentâneas, e alcançar coisas que são dessa vida. Aquilo que Jesus falou, que a traça e a ferrugem vai corroer, que você não vai levar isso para a vida eterna. Mas Davi entendeu e fez essa oração: restitui-me a alegria da tua salvação. A fé, a nossa fé em primeiro lugar, como eu falei, a nossa fé em Cristo, ela precisa ser baseada, pautada numa fé salvífica, porque não adianta você ter tudo que você quer aí, tudo que você pede, tudo que você busca e não ser salvo. O que adianta? Jesus fala: ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. A gente está aqui com as nossas portas abertas na ICB Unaí, toda quarta, sexta-feira, sábado, domingo, nós temos nossos cultos. Sexta-feira tem culto de cura e libertação. Nós vemos centenas de pessoas passar por aqui e serem curadas, mas não voltam mais. Nós vemos centenas de pessoas passar por aqui e serem libertas e não voltam mais. Centenas de pessoas vêm com problemas financeiros, têm as suas vidas transformadas, restauradas e não voltam mais. O que adianta, irmãos? O que mudou na vida dessa pessoa? O que adianta você ter fé que Deus pode curar você, mas não ter fé em um Deus que quer te salvar? O que adianta você ter fé que Deus pode te tornar uma pessoa próspera financeiramente e não ter fé para renunciar ao pecado? E não ter fé para devolver 10% do dízimo? E não ter fé para ofertar, para trazer uma oferta de amor? O que adianta você dizer que tem fé para ser curado de uma enfermidade, ou para que alguém da sua família seja curado, para que o seu casamento seja restaurado, e não tem fé para obedecer um mandamento de Jesus, que é amar a Deus acima de todas as coisas? O que adianta? Jesus faz essa pergunta: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós precisamos estar atentos, irmão, qual tipo de fé que nós temos vivido. Na verdade, quando a gente fala isso, até é erroneamente falando, qual tipo de fé? Não, é um tipo de fé, é uma só fé. Tem a fé correta, e o que passar disso, irmão, não provém de Deus, é pecado. Então não podemos nem falar de que é fé, né? Nós estamos falando de uma fé verdadeira, uma fé no Senhor Jesus. Então o que adianta? Nós temos que examinar a nós mesmos, se a nossa fé tem sido uma fé para as coisas passageiras, terrenas, ou se a nossa fé realmente está em Deus, naquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Então, em primeiro lugar, né, viva a fé que Jesus apresentou à humanidade. Que fé é essa? Vinde a mim,
Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo. O jugo é leve, o fardo é leve, o jugo é suave. Renuncie a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É essa fé que Jesus está falando. Sabe, essa fé que tem sido apresentada hoje em dia na televisão, nas redes sociais, de que eis que eu te digo, irmãos, cuidado com isso. Essas revelações que estão aparecendo aí dia após dia, eu não vou me ater muito a isso, porque eu acredito que seja até uma perca de tempo aqui, mas é inútil você focar naquilo que o homem está falando. Se um homem que não está sendo direcionado por Deus, o que alguém te contar o seu CPF vai edificar a sua vida? Pega a sua carteira, abre ela, você mesmo consegue ver o número do seu CPF. Então, por que ficar 1h30, 2 horas no culto esperando alguém falar qual é o meu CPF? Isso não é fé, gente. Isso é engano. Isso é falsos profetas que têm se levantado para induzir as pessoas ao erro, para induzir as pessoas a permanecerem na sua carnalidade. Pode vir do jeito que você está, permaneça do jeito que você está. Não, vem do jeito que você está, mas deixa Jesus transformar a sua vida. A Bíblia fala em Mateus, no capítulo 6, que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E o coração de muitas pessoas está nas coisas passageiras, está nas coisas que precisam para o momento e não para aquilo que é eterno. Nós precisamos estar com o nosso coração na eternidade, naquilo que Deus tem para nós. A maior promessa é a salvação. A nossa fé em Cristo precisa estar direcionada para o dia do arrebatamento, irmãos. A minha preocupação não é com o que vai acontecer amanhã ou depois. É claro que a gente pensa nisso, a gente faz planos, a gente tem projetos, a gente pensa no nosso futuro, mas isso não pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. O nosso coração precisa estar naquilo que é eterno. Uma palavra que foi dita por Jesus há milhares de anos atrás, como eu falei, há mais de 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, ele falou: está consumado. Irmãos, o preço foi pago. Essa palavra precisa ecoar nos nossos corações e precisa ser o suficiente para nos manter firmados em Cristo, congregando na nossa igreja, servindo a Deus na nossa igreja, todos os dias, fiéis da palavra. Está consumado, tetelestai. Isso deveria ser o suficiente. Deveria não, isso deve ser o suficiente para nós permanecermos numa vida de obediência em Deus, para nós continuarmos em Deus. O preço foi pago. Eu sei que Jesus vai voltar e que eu irei morar com Ele. Então não importa se eu não alcancei aquilo que eu queria aqui, eu não vou virar as costas para Deus, não vou ser egoísta de olhar apenas para o meu próprio umbigo. E se não aconteceu como eu queria, eu vou virar as costas para Deus, vou virar as costas para a minha congregação, para a minha igreja, a qual Deus me colocou, para o meu pastor, para a fé verdadeira. Não. Eu estou em Cristo, eu vou à igreja, eu cultuo a Deus, eu me alegro no Senhor, mesmo passando por dificuldade, mesmo tendo privações de alguma coisa, porque o meu nome está escrito no livro da vida. O preço foi pago na cruz e o preço foi muito caro para que eu possa ficar de mimimi nos dias de hoje. Eu preciso viver uma vida de obediência e uma fé verdadeira, uma fé não baseada naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu ouço, aquilo que já foi liberado para a minha vida. Tem muita gente que está esperando uma palavra de Deus para agir, para fazer alguma coisa. Irmãos, a palavra já foi liberada. Tem muita gente que está esperando ouvir, que quer ouvir uma palavra de Deus, mas não abre a Bíblia para ler, não abre a boca para orar, para meditar nas coisas de Deus. Como é que você vai ouvir Deus, abençoado, abençoada que está me ouvindo? Amém? Manda um amém aí nos comentários, gente, para eu ver que eu não estou sozinho aqui na live, enquanto eu tomo água. Eu sei que você está falando amém aí atrás das câmeras, né, aí na sua casa, mas digita amém aí também para nós vermos que você está ligado conosco. Amém, glória a Deus. Então, caminhando para o término, pessoal, é tempo de nós vivermos uma vida verdadeira no Senhor, uma vida de fé verdadeira, uma fé genuína.
né? Soa estranho a gente falar isso, né? Uma fé verdadeira, porque, né, deveria ser só uma fé, como diz em Efésios capítulo 4, versículo 5. Uma só fé, um só Deus, um só batismo. Então, é estranho falar isso, mas é um alerta para todo cristão nos dias de hoje. Que tipo de fé você tem vivido? Que tipo de fé você tem colocado em prática na sua vida, no seu dia a dia? Então, fica aí essa palavra para você. Deus abençoe todos vocês que estão nos ouvindo até agora. Se você puder ir na sua casa mesmo, parar o que você estiver fazendo, fechar os seus olhos, eu quero orar por você. E eu espero que essa palavra tenha ministrado ao seu coração, tenha falado com você, em nome de Jesus. É algo que eu tenho buscado viver todos os dias da minha vida, é estar com essa fé firmada em Cristo, porque esse mundo é passageiro. Jesus está às portas, Jesus está voltando, e nós precisamos estar realmente firmados nele, com a fé no Senhor, na sua palavra. Amém? Feche seus olhos aí onde você estiver, eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu oro e abençoo essa pessoa que está me ouvindo agora. Meu Deus, obrigado por esse tempo, por essa palavra, por esse ensino. Ó Deus, e que essa palavra seja, Pai querido, um alicerce para as nossas vidas. Que todos os dias possamos examinar a nós mesmos, se ainda permanecemos na fé, se ainda estamos, meu Deus, debaixo do propósito a qual o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos dê essa sensibilidade de entender, meu Deus, o lugar aonde nós estamos. Quantos, ó Pai, têm abandonado a fé? Quantos, meu Deus, têm desistido, ó Deus, da caminhada com o Senhor por coisas momentâneas, por coisas passageiras? Tem virado as costas para o Senhor, para o chamado que o Senhor tem para a vida deles. Nessa noite, ó Pai, nesse momento, eu oro, meu Deus querido, pela vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Que o Senhor possa reacender a chama no coração desse irmão, dessa irmã, essa pessoa, esse jovem, esse homem, essa mulher que está me ouvindo agora. Que o Senhor venha acender a chama do Evangelho no coração dele, dela, para que ela possa viver a fé verdadeira, uma fé, ó Pai, genuína, todos os dias da sua vida, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Que o Senhor, meu Deus querido, faça com que essa pessoa venha firmar os passos dela no Senhor e na sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Muito obrigado por estar conosco aqui até agora, e que você possa contribuir. Tem um QR Code aparecendo na tela aí, você possa contribuir com oferta, que você possa estar abençoando aí esse projeto, para que a gente possa continuar trazendo aqui melhorias, sempre para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, né? Quero deixar aqui um convite, né? Você que está assistindo ou que vai assistir depois, essa live vai ficar gravada, salva no YouTube essa palavra, né? Para o dia 22 a 24 de novembro, nós temos a conferência Fire aqui na igreja Sebeunaí. Serão 3 dias de mover de Deus, que você possa estar vindo participar conosco, né? Em nome de Jesus, eu creio que será uma bênção. Deus abençoe sua vida, tenha uma ótima semana em nome de Jesus, e até a próxima segunda-feira, se Deus... Até logo, um abraço, fique com Deus e até a próxima.